Olá, times! E aí, já definiram qual que vai ser a solução que vocês vão propor para o problema da ação Recicler? Então agora a gente vai falar um pouquinho sobre o Business Model Canvas, ou Canvas de modelo de negócio. É uma forma de você organizar suas ideias, de você pensar no que você está propondo, para quem você vai vender ou para quem você vai direcionar esse produto, serviço, esse processo, quanto custa isso que você está propondo e como que você vai fazer. Não necessariamente no seu pitch você vai ter que apresentar esse quadro. Lá no modelinho de pitch, vocês viram que eu trago como sugestão todos esses que a gente chama de blocos, todos esses itens que tem dentro do Canvas de modelo de negócio, como partes do seu pitch, não necessariamente o quadro para você apresentá-lo. Mas o quadro é uma forma fácil, intuitiva para você reunir com seu time e, inclusive, se você puder imprimir, é um bom caminho para que você use post-it e venha pensando, né, e montando o seu negócio, a sua solução, como se fosse um quebra-cabeça, de uma forma bem dinâmica, né? Olha, eu acho que eu vou vender para esse pessoal aqui, ou esse pessoal aqui que vai ser meu beneficiário, e aí o que eu vou vender para eles é isso. Ah, não, mas agora eu vou trocar aqui, eu acho que esse aqui, na verdade, não é meu cliente, ele é meu parceiro. Então, para isso que serve o Canvas de modelo de negócio. Canvas de modelo de negócio, para quem ainda não fez empreendedorismo, é essa fotinha aí que você está vendo na tela. Esses 9 blocos ou itens pelos quais a gente passa para estruturar um negócio, e nós vamos passar por cada um deles aqui. E se eu fosse você, já ia montando aí a sua apresentação, né, e estruturando a sua proposta. A gente vai começar então, né, a gente já começou ontem, falando sobre qual parte do problema você vai atacar. Então, a gente viu que tem várias perspectivas e você provavelmente já escolheu uma. Aqui é importante que você tenha foco. Se você propôs uma determinada solução, foca nela agora, né, para a gente conseguir estruturar todo o Canvas pensando nessa solução que você está propondo. Seja um novo produto, um novo serviço, uma nova forma de fazer as coisas ali dentro da cooperativa, ou pelas pessoas, por exemplo, que fornecem material, enfim. Pensa na sua solução e vamos seguir bloco a bloco. No Canvas, o primeiro bloco que a gente pensa é no nosso cliente usuário. A quem se destina o que você está propondo? Se é um produto, se é um serviço, se é um novo processo? Quem vai utilizar aquilo? Quem tem que pagar por aquilo financeiramente ou nem que seja comprar a ideia? Então, para quem você está vendendo? Para quem esse valor está sendo criado? Então, esse é o seu cliente usuário e que você coloca lá no seu quadradinho de segmento de cliente. Se você não está fazendo manual, você, né, escreve aí no seu slide sobre, né, quem que é o seu cliente, quem que é o seu segmento de cliente, de usuário. Para quem foi feita essa solução que você está querendo propor e qual que é o problema que esse cliente que vai comprar a sua solução precisa resolver. Porque como a gente disse na aula passada, todo negócio, produto ou serviço parte de uma necessidade de alguém. Eu só compro uma ideia se eu tiver alguma necessidade dessa ideia, desse produto ou serviço. Uma necessidade que seja funcional, eu preciso daquilo para resolver um problema, né, mais palpável, ou mesmo uma necessidade que seja emocional, social. Então, eu preciso pensar nisso. Quem vai comprar a minha ideia, né, e por que está comprando? Qual é a necessidade por trás da motivação para que a pessoa compre a minha ideia? Então, aqui o que é importante? Às vezes você chega em segmentos de clientes distintos. Vou dar um exemplo fora do contexto, só para você entender e para não dar pistas ou spoiler aqui. Vamos supor uma plataforma multiusuário. Pensa, por exemplo, o Uber. Eu tenho 2 segmentos de clientes distintos ali. Eu tenho o motorista, que se cadastra na plataforma, que é meu cliente, e eu tenho o usuário do Uber, o passageiro.
Então, são dois segmentos diferentes de cliente. Para cada um deles, eu trago diferentes perspectivas da mesma oferta. Então, uma dica importante é pensar que, às vezes, você se perde achando que, nossa, parece que eu achei mais de um segmento de cliente, eu vou atender mais de um tipo de pessoa. Não tem problema. Às vezes, tem negócios que tem mesmo mais de um segmento de cliente. Ou, eu vou comercializar alguma coisa num brechó. Eu tenho ele físico, eu tenho um segmento de cliente, que são as pessoas que transitam pelo centro em determinados horários, por exemplo, e que usam brechó. E eu tenho um outro, por exemplo, que é aquele que compra coisas pela internet. Então, eu tenho distribuições diferentes para o mesmo serviço produto. Então, pode ser que aí também eu tenha segmentos distintos. Então, se você achar mais de um segmento, não tem problema. Pode ser que realmente o que você está propondo tenha diferentes pessoas, perfis de clientes a serem atingidos. Também é importante você pensar que esse cliente é quem paga pelo serviço ou quem usufrui daquele serviço. E também pode ser que sejam pessoas diferentes. Então, pode ser que você tenha segmentos de clientes diferentes aí também. E é importante você pensar, como já disse, né? Nas dores que esse cliente tem e que o seu produto /serviço ou processo pode aliviar. Então, essa clareza é muito importante. Tendo essa clareza de quem você vai atingir, você vai mostrar como você vai atingir. É um produto, é um serviço, é um processo? Então, você traz aqui especificamente o que você está propondo, o que você está oferecendo, como que isso vai funcionar. Pensa se for um serviço, por exemplo, como que isso vai funcionar? De uma forma muito sucinta, claro, né? Pra gente não se esticar demais. Como que ele agrega e resolve aquelas dores que você identificou no slide anterior do cliente? Como que ele atende às necessidades que você identificou anteriormente? E aqui é uma coisa importante, como esse canvas aqui é um canvas voltado para o social, qual é o impacto que você está gerando com isso? Impacto social, impacto ambiental? Traz isso também como uma proposta de valor do seu negócio. Até porque, olha aí a dica, o cliente não compra um produto, né? Ele compra uma solução para o problema dele. Então, esse problema tem que estar muito bem identificado. Depois, vocês viram que o presentinho, que é o seu pacote de valor, e o cliente estão distantes e agora a gente vai conectar. Eu tenho canais e relacionamento, que são dois blocos ali. Que é o quê? Como você se comunica com o seu cliente e a forma dessa comunicação. Se é em relacionamento uma coisa mais pessoal ou uma coisa mais distante, informatizada, por exemplo. E no canal, o canal explicitamente falando, como você comunica o seu produto, serviço, processo para o cliente, para o qual você está vendendo, como que aquela sua ideia vai chegar nas pessoas que são interessadas nela e que vão custear ela, muito provavelmente. Então, como que isso chega, né? Como que você vai dar conhecimento ao seu cliente? Como que vai ser o processo, ou de compra, ou de fornecimento, né? Em que momento você vai conectar para transferir isso que você está propondo, esse produto, serviço, processo, para o seu cliente? Como que você vai entregar isso para ele? Como que você vai acompanhar isso? Né? Num processo de venda normal, tem esses passos, que é o conhecimento, avaliação, compra, entrega e pós-venda. Mas não necessariamente você está propondo isso. Né? Mas para todo o processo, você tem esse conhecimento sobre esse momento de negociação, de exposição, de realmente das pessoas comprarem a sua ideia e depois de você acompanhar para que aquilo ali não se perca. Projeto social, às vezes, tem disso. Você propõe, vem com muita garra, mas o que você vai fazer para aquilo ali se manter e se sustentar ao longo do tempo? Então, isso tudo pode entrar aqui nos seus canais de comunicação e relacionamento. E aí, a gente vai para receitas, que é ali o cantinho de baixo ali do seu canvas. Que é o quê? Como que efetivamente você vai gerar essa renda que os cooperados estão precisando? E isso é importante, isso é parte do problema. Como que você vai gerar essa renda? De onde que vai vir? Num processo usual, né, de compra, a gente pode vender produtos, a gente pode cobrar taxa de uso por uma ligação, por uma assistência técnica, por um frete, a gente pode fazer uma assinatura, pensa num aplicativo, num streaming, enfim.
A gente pode fazer anúncios, a gente tem taxas de corretagem, então a gente tem inúmeras fontes e formas de se ganhar dinheiro. Mas como que isso gera renda para os cooperados? Faz parte da maratona, você pensar. Então, quais são suas fontes de receita e de onde que vai vir, então, essa renda? Se você conseguir fazer em números, planilhas, isso é bem importante. Então, fica essa dica também. Recursos e atividades. Agora, a gente está pensando no quê? O que você precisa para botar o seu projeto em prática? Você precisa de uma fábrica? Abrir uma loja? Precisa de um caminhão melhor, um laboratório, uma parceria daqui a pouco, mas um laboratório de uma universidade. Você precisa de recurso intelectual, alguém para treinar as pessoas, ou a parceria com uma marca, então você precisa de uma marca forte. Você precisa de conhecimentos dos cooperados, ou de um conhecimento, por exemplo, que é mais específico, que vai vir de uma outra parceria, SESI, Senai, enfim. Você precisa de recursos financeiros, muito pouco dinheiro. Você precisa de recursos de produção, então aqui eu estou falando de atividades principais e recursos principais. Você precisa de plataformas, então o que você precisa de recursos e coisas para fazer, ações que são determinantes para que o seu projeto dê certo e funcione. Depois, a gente pensa em parceria, que eu já citei várias no slide anterior. Você fala assim, eu preciso de recursos intelectuais específicos em determinada área. Mas lá na cooperativa não tem. Opa, lá eu dei umas dicas aí do que pode ser parceiro. Eu precisava de dinheiro, que lá na cooperativa não tem. Quem que você talvez financiaria isso daqui para mim? E aí, mais que é importante, parceria tem contrapartida, né? Qual que é o benefício que esse seu parceiro vai ter ao entrar no negócio com você? Parceria pode ser um ponto importante do seu pitch. E depois o custo. Quanto que custa a sua solução? Você vai contar pra gente, você falou vários recursos ali, várias atividades que são chave. Quanto que isso custa para desenvolver? Até porque no final do seu pitch você pode pedir esse dinheiro lá para os nossos sharks lá que vão estar te assistindo. Como que você vai conseguir esse dinheiro? E aí não é só pedindo esse dinheiro, né? Você tem uma forma de conseguir, talvez até uma projeção de como que isso vai fluir, começando pequenininho e escalando ao longo do tempo. Olha essa dica, né? Você consegue mostrar essa sustentabilidade ao longo do negócio? E aí a gente tem então esse que é o nosso canvas de modelo de negócio. Tá aqui, você pode usar ele assim, ou você pode simplesmente discutir. Simplesmente não, porque é muito trabalho, mas faz parte da sua maratona agora, nessas próximas 24 horas, sentar com o seu time e criar esse canvas de modelo de negócio e trazer ele para dentro do seu pitch, que é o que a gente vai discutir no na nossa próxima mini aula. Um abraço, muito trabalho aí e até mais!